Eu vou falar de coisas aqui hoje sobre a maturidade que vocês em algum momento podem notar o seguinte: fala, caramba, eu até estou entendendo que o Ítalo está falando português, eu até sei, né, porque as palavras eu já conheço todas, mas quando eu junto as palavras eu talvez não entendo o que ele está falando, tá? Isso pode acontecer. Então é por isso que é importante levantar a mão e perguntar: Ítalo, isso está meio diferente do que eu já ouvi até hoje, não estou entendendo, explica melhor, manda brasa, tá bom? De verdade, ok? Então tá bom, beleza. Vou começar com vocês perguntando uma coisa, um pouco desconcertante na verdade. O assunto hoje é sobre maturidade, tá? E a gente vê, pelo menos eu vejo, né, com muita frequência lá na minha clínica, no meu consultório, uma crise da maturidade, uma crise importante da maturidade. Eu vejo pessoas com 30, 40, 50, 60 anos que se apresentam ali diante de mim, né, com alguns sofrimentos absolutamente incompatíveis com o seu estado de vida, com o seu estágio de vida, né? Pessoas que muitas vezes já têm filhos, têm netos inclusive, né? Pessoas que têm responsabilidades em concreto ali como empresa, com uma família, né? Com os seus, mas que apresentam ali um sofrimento dentro de si, que se a gente parar para olhar, né, se a gente tiver coragem, a gente vai entender o seguinte: olha, esses sofrimentos aqui, eles são muito parecidos com sofrimentos de criança, sofrimentos muito infantis, né? Muito infantis. Não sei se vocês têm essa impressão de vocês também. Às vezes tem certas coisas que doem dentro da gente, e se a gente olhar com um mínimo de seriedade, né, com um mínimo de valentia, a gente vai olhar e falar assim: cara, eu acho que eu estou imaturo. Eu acho que eu estou imaturo. Quer dizer, às vezes uma palavrinha que uma tia falou pra gente, ou que uma irmã olhou pra gente, né, pegou uma coisa nossa e não devolveu, aquilo incomoda às vezes, né, incomoda de um jeito. E a gente para, se a gente parar para olhar com uma certa valentia, fala: olha, bicho, que isso, né? Tem 30, 40, 20 anos, 17, sei lá, quer dizer, assim, já não tenho mais 5 anos, já não tenho mais 6 anos, né? Não era para estar doendo tanto assim. E aqui, né, hoje, eu vou propor, logo nesse início de conversa, um exercício que pode mesmo ajudar todos nós a começar a entrar seriamente, com valentia, no caminho da maturidade. E o exercício é muito incômodo, é muito estranho no nosso tempo. O exercício é o seguinte: hoje, por acaso, é aniversário de um tio meu, aniversário de 72 anos de um tio meu que mora aqui em Teresópolis. Então toda a minha família está vindo para Teresópolis, olha que coincidência, né? E meu tio não me convidou, olha só que coisa boa. Ele não me convidou, eu fiquei sabendo que a minha mãe me falou. Bom, não sei se foi porque eu tenho 5 filhos e mais a minha esposa, né, eu enchi a casa deles só com a minha família, mas o fato é que eu não fui convidado. E aí uma coisa que sempre eu achei extraordinária é que a gente, quando faz aniversário, a gente faz lista de convidados, faz lista de presença, né? Olha, Carla me convidou o Sérgio, convidou o Alexandre, convidou, né, as outras pessoas, né? Faz lista de convite, né? Então a gente vai fazer um aniversáriozinho, né? A gente manda um WhatsApp pro pessoal, fala: vem cá, comer uma pizza, comer um macarrão de salsicha aqui em casa, não é isso? Agora, tem um evento da nossa história que a gente jamais pensou em fazer lista de convidado. Porque seria muito estranho mesmo. É isso que eu estou pretendendo que a gente faça aqui hoje. É a lista de presença, é a lista de convidados para o nosso velório. Jamais ocorreu alguém fazer esse exercício. Né? Jamais ocorreu alguém fazer esse exercício. Sobretudo porque, né? Sei lá, você não vai estar nem lá para mandar WhatsApp para a galera. Mas a verdade é que esse exercício da presença no nosso velório, daqueles que vão passar, e que é muito sério isso, daqueles que vão passar pela gente, né, ali olhando pra gente, no caixão, vão rezar pela nossa alma, né, vão encomendar missas, vão relembrar da nossa história. Esse exercício ele é fundamental para que a gente esteja inscrito numa realidade, que é a realidade de que existe um arco de tempo nessa vida, que a gente vai precisar concretizar certas coisas, se a gente quiser atingir a maturidade. E aqui a primeira correlação vai ser estabelecida, que é a correlação entre maturidade e vocação. A gente só consegue ter a dimensão própria da maturidade à luz de uma coisa chamada vocação. Tá? E aqui eu não estou falando de vocação da santidade, estou falando de vocação amplo senso, uma vocação de modo geral, tá bom? E ajuda muito a gente, né? Para pensar o seguinte: olha só, que coisas eu realizei nessa vida, quem eu fui nessa vida, né, diante da minha família, diante dos meus amigos, diante da minha comunidade, né, a quem eu servi, que coisas eu acreditei de fato, e ainda que eu fosse preso, ainda que eu, né, fosse processado porque eu alterei a bandeira lá nacional,
Que coisas eu de fato acreditei, né? Que me fez agir, mesmo que eu tivesse que aguentar certas consequências que me levariam, às vezes, até a ser desonrado na minha comunidade, que me levariam, às vezes, a ser preso no limite, que me levariam à morte, né? A vida dos mártires é essa. E uma coisa que psicologicamente nos ajuda muito, e ajuda mesmo, tá? A que a gente tenha o peso verdadeiro da vida, é projetar nossa vida diante do último dia, diante do dia da morte. Tá? E aqui esse exercício é de verdade, tá? Eu sei que agora a gente não vai ter tempo para fazer isso, mas eu queria muito que vocês fizessem exatamente isso. Olha só, imagina, vamos dramatizar um pouco a história, tá? Não estou jogando praga em ninguém não, nem tem esse poder, tá? Mas imagina que a gente está saindo daqui agora, super feliz, que a gente tomou um café, gastou uma grana ali no livro, né, do Alexandre, então a gente gastou uma grana e tal, estamos felizes aqui, folheando o livro, pá, fomos atropelados e morremos. Bom, culpa sua, Alexandre, que estranho o pessoal com o teu livro aí. Morreu, caiu tudo no chão, morto. Hoje é um domingo, dia de missa, está todo mundo aqui. Alguns parentes sabem que vocês estão aqui, outros parentes, né, não sabem, alguns amigos moram em outras cidades, outros moram aqui para... Quem de fato iria ao seu velório? Hoje e amanhã? Quem de fato iria? Isso é uma pergunta. Tá? Uma pergunta que precisa responder. É importante em algum momento da nossa vida a gente pegar um papel e escrever nome a nome. Tá? Veja bem, não é quem você gostaria que fosse. Entende? Aqui não é uma coisa de dentro de você. É encarar com valentia aquele que você tem sido. Ou seja, quem estaria mobilizado a perder o seu domingo, a perder a sua segunda-feira, para ir lá, né, e fazer uma oração com você, para prestar as condolências para os seus familiares? Quem faria isso? E se a gente começa a notar que a nossa lista de convidadas do velório, ela está meio estranha, né? Está meio vazia, ou está meio histérica, né? Ou está meio sem pé e cadeira, pode ser que a gente tenha vivido uma vida até hoje com pouca profundidade, com pouco sentido de serviço. Tá? Eu sei que o exercício meio aterrorizante, as pessoas não gostam de ser confrontadas com a morte. E esse é um dos sinais e sintomas mais claros da imaturidade do nosso tempo. A gente tem medo de falar dessa realidade, que é a realidade inescapável. Todos nós, olha, eu não sei se vocês vão almoçar, se vocês vão jantar hoje, eu não sei se vocês vão chegar a ter cabelos brancos ou não, mas eu sei uma coisa, todos aqui vamos morrer. Todos, sem exceção. Sem exceção. Né? Até o mais novinho está aqui, até o mais ancião está aqui. Né? Então, todos vão morrer. Quem é que acha que é o mais velho da sala? Levanta a mão. Quem acha que é? Coragem, homem. Ninguém quer entregar a idade. Eu estou todo mundo com medo de morrer, não pega não. Pode falar que é. Só que a gente não sabe. A gente não sabe, todos nós vamos morrer. Né? Todos nós vamos morrer. E quando a gente projeta a nossa vida diante da morte, a gente começa a dar o peso verdadeiro da vida. Tá? Isso não é viver de modo pessimista, mas muito pelo contrário. É viver de modo atento. Atento. Quando a gente olha, preste atenção se não é assim mesmo. Vê se não é assim. Quando a gente tem um avô em casa, um bisavô em casa, um idoso em casa, a gente em geral se orgulha muito quando esse idoso, ele está ativo, não é assim? Olha só como é que ele está atlético, não é? Ele consegue levantar e abaixar sozinho, ele ainda faz as suas coisas, não é assim que a gente fala do velho? É assim que a gente fala do velho, a gente fala com orgulho. Não, minha mãe está excelente, minha mãe está excelente, ela faz tudo sozinha. Ó, não precisa nem de empregada. Ela cozinha sozinha, ela levanta sozinha, ela faz até uma ginastiquinha ali naqueles aparelhos ridículos da praça sozinha. Né? Aquela coisa, sabe aquele negócio de alongamento? Agora olha só que coisa extraordinária. A gente valoriza no velho qualidades juvenis. Eu vou pensar nisso? Cada idade do amadurecimento tem suas virtudes próprias. E o nosso tempo, ele confunde muito as virtudes próprias de cada idade. A juventude, ela virou o grande valor do nosso tempo. A beleza a qualquer custo. Dr. Bumbum, hein? Quem acompanhou a história, né? A beleza a qualquer custo. A juventude como o grande marco, né, da capacidade humana. Esse fenômeno, né, de Neymares, Ronaldinhos, que ganham bilhões. O que é isso? Né? O que é? Você vai pensar nisso? Por que o Neymar chega a ganhar o que ele ganha? Não é só para campanha publicitária, não. Ele é um ícone de um desejo disseminado por todos. Todos têm esse desejo disseminado. Ser atléticos,
ser, né, velozes, ter capacidades juvenis. Agora, olha só que tragédia esse pensamento. Porque quando a gente valoriza num velho qualidades juvenis, a gente está tirando dele a capacidade de meditar sobre aquela realidade que está muito próxima, a realidade da morte, que vai dar para ele a dimensão própria da maturidade. E no limite, mesmo que um velho hoje esteja atlético, amanhã ele já não estará, porque é assim mesmo que acontece. É sempre assim. Ele vai travar em algum momento e vai morrer em sequência. Quando a gente valoriza apenas as qualidades juvenis, quando é isso que a gente busca, quando é isso que a gente procura, a gente está no caminho mais eficaz para a frustração final. Para a frustração final. Vai haver uma revolta final diante da vida pela presença da morte. Eu, durante alguns anos da minha vida, eu sou psiquiatra, mas durante alguns anos da minha vida, porque eu casei, já tinha filho, tal, precisava ganhar dinheiro, fui dar plantão em CTI. Tá? Não tinha muito a ver ali, mas fui dar plantão, sabia fazer, fui dar plantão em CTI, né? E era um plantão que era domingo à noite, que era uma coisa meio, né? Era bem triste, para deixar minha família, estava domingo à noite, todo domingo à noite, mais um dia na semana. E eu acompanhei várias pessoas morrendo. Várias pessoas morrendo. Né? Acompanhei mesmo, estava junto das pessoas, de várias dezenas de pessoas. Eu estava ali ao lado delas, ajudando elas a morrer. Tá? Essa que é a verdade. Né? Porque a gente fala, ninguém morre acompanhado, todo mundo morre sozinho. Isso é verdade, né? A passagem é sempre feita sozinho. Mas ajuda muito ter alguém ao lado. E eu vi muitos idosos, muitos velhos, tá? Muitos velhos, ainda com um desejo fantástico da juventude, mesmo numa maca de CTI cheio de tubo, né? Por tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto mesmo, vocês podem imaginar. E ali com eles, muitas vezes eu conversava no pé do ouvido deles, né? Tentando instalá-los na realidade final. A vida tem um limite. A vida tem um limite. E ali era um momento muito dramático. A gente tinha muito pouco a fazer. Eu tinha muito pouco a fazer por eles, né? Quer dizer, eu tinha um arco de história de 2 minutos, 3 minutos para às vezes corrigir uma biografia desatenta, que é o que eu não quero que ninguém aqui tenha. Eu não quero que ninguém saia daqui desatento, né? Ninguém. Porque a desatenção é irmã siamesa da imaturidade. A desatenção ela é irmã siamesa da infidelidade. A desatenção, ela é irmã siamesa da infelicidade. Aquele sujeito que caminha nessa vida desatento, ele vai ser infiel e infeliz. Necessariamente. Necessariamente. A gente precisa estar atento a essa realidade última, que é a realidade última do limite, da fronteira da vida. É isso que instala a gente na maturidade tão necessária para a gente poder pegar aquela outra coisa que eu falava aqui, chamada vocação. Então ali no final, no leito de morte, aí isso que me restava era soprar um Pai Nosso ao pé do ouvido do paciente. Né? Me restava fazer, falar, olha, o senhor vai morrer. O senhor vai morrer. Vamos dar as mãos agora para a nossa irmã morte e vamos rezar um Pai Nosso. Né? Um ato de contrição, faço junto com o senhor e vamos morrer junto. Aqui, vamos. Dramático, hein? Dramático. Vou falar para vocês uma coisa triste. Alguns se negavam. Isso existe. A impenitência final existe. Tá? Existe. É uma das coisas mais dramáticas. Né? Alguns se negavam a, né? Não posso morrer, eu sou jovem, eu não posso morrer, eu sou jovem, eu tenho força aqui dentro. Não fala isso, não fala isso. Você tem de vida desatenta? Como assim? Tão velho, um CTI, o antibiótico já não funciona, o posse está aumentando, o coração parando. É óbvio que você vai morrer, meu filho. É óbvio que você vai morrer. O que você espera aqui? Você entende o que uma vida desatenta às vezes causa na gente? A gente não pode ter aquela ideia de asno, aquela ideia de Jerico, de que vai dar tudo certo no final. Já ouviram isso? Né? Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Quem falou? Quem falou? Eu já vi vários finais que não deram certo. Eu estou aqui, eu estou testemunho, estou falando para vocês. Às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Tá? Aí a gente vai chegar no final e não vai ter dado certo. Porque a gente viveu imaturo, de modo imaturo. A gente estava desatento diante da vida. Desatento, a gente tinha medo. Porque essa ideia de que precisamos ser jovens, né? Precisamos ser jovens a todo custo. A juventude é o grande bem, a juventude é a grande virtude da vida. Isso vai levar a gente à desatenção, que é uma possível impenitência final, a um desespero final. Isso vai acontecer, eu já vi algumas vezes isso acontecer. Então, uma coisa que ajuda, eu sei que é incômodo, eu queria muito que vocês fizessem isso, tá?
esse exercício pouco ortodoxo da lista de presença do nosso velório. Façam. Vocês vão ver como é que vocês vão ser transformados por isso. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Eu já refiz a minha lista algumas vezes. Tá? Porque depende. Se eu morrer numa quinta-feira, você que tem gente que não vai poder ir, porque sexta-feira é dia de beber. É isso. Tem gente que não vai trocar o chope pelo meu velório, não vai mesmo. Agora, se eu morrer no domingo, pô, segunda até vou faltar ao trabalho, vou lá ver o Ítalo. Pô, é claro. Então, vamos fazer essa lista de presença da morte, né? Eu vi uma vez uma história de uma moça absolutamente neurótica no Fantástico, que ela falou que no velório dela ela ia comprar balas de tamarindo e distribuir. Porque quando você come balas de tamarindo, vai todo mundo com a cara assim, né? Já viu que é azedo? Ela falou que a carinho na foto, parece que tá todo mundo chorando. Mas eu não achei a história, não achei bonita, não vai ter bala de tamarindo. Mas é importante fazer essa ideia. E aqui começa a aparecer pra gente, né, uma outra realidade, que é a realidade do que a gente chama de vocação. Vocação, tá? A vocação, já foi falado, né? Graças a Deus, a palavra vocação é uma palavra que desde do início do século XX voltou a ser arejada para dentro da igreja. Né? Já havia um movimento ali no final do século XVIII, no século XIX, de alguns dominicanos, que começaram a botar a ideia da vocação de novo na ordem do dia da igreja. Graças a Deus, isso é ótimo, né? Quer dizer, vocação, né, não era mais apenas coisa para religiosos, para padres, né? Mas para os leigos, que foram alguns dominicanos que no final do século XIX começaram a ter essa intuição. Né? É possível aqui, né? É possível aqui que existe uma vocação universal. Já ouviram falar isso? Não, uma vocação universal à santidade, né? Já ouviram falar, não? E depois isso é consolidado no Concílio Vaticano II. Mas antes, lá desde o século XIX, né, o Gardel, o próprio Garrigou Lagrange, mais recente, já falavam disso. A São José Maria Escrivá, né, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, né, todos eles falam de uma certa vocação. A ideia de vocação, ela volta a ser arejada na igreja, no seio da igreja, ali no final do século XIX, de modo mais consistente no século XX. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: apesar da vocação ser uma realidade que deve nos mover, né? A vocação é uma realidade que deve nos mover, ela é muito pouco ainda conhecida pelos cristãos. É muito pouco conhecida, né? Por quê? Porque, é claro, ela voltou à ordem do dia muito recentemente. Tem menos de um século e meio, que volta a se falar de vocação de modo sério. Então é normal que a gente não tenha ainda, tá, uma ideia clara do que é a vocação. Eu vejo muitas pessoas abordando esse assunto da vocação de modo imaturo. Esperando um sinal do céu. Esperando realidades místicas extraordinárias para que possam, né, assumir a sua vocação. Ou, seria mais triste, não entendendo que a sua circunstância diária é caminho da sua santidade, portanto, ela é a sua vocação também. Veja o que eu quero dizer com isso. Vocação, e vamos entender isso aqui é importante. É importante a gente estar junto aqui agora. Tá? Vocação é a articulação, ou seja, né, é a junção entre chamado e circunstância concreta. Chamado e circunstância concreta. Veja só o que eu quero dizer com isso. Se a sua circunstância concreta é avó, mãe de família, estudante, tá? Se a sua circunstância é uma doença específica, se a sua circunstância concreta é, bem, não sou nem tão inteligente assim, a tua circunstância concreta, ela vai ser caminho da realização da tua vocação. Você entende o que eu quero dizer ou não? Tá? É importante a gente entender o seguinte. A realidade foi Deus quem criou. Tá? Aquilo que vem, por um lado. Por outro lado tem aquelas coisas que vêm de dentro da gente. Tem um movimento dentro da gente. Né? De desejo, de vontade, de interesse. Não é isso? Todos nós temos uma inclinação. Não é? Uma inclinação. Essa inclinação, ela é misturada. É isso aqui que a gente precisa entender agora. Isso aqui é importante. Isso aqui é um movimento de dentro, para a gente poder entender. Para a gente poder entender o movimento da maturidade. Veja só. Todos nós temos uma certa inclinação. Por exemplo, quero ser catequista. Né? Por exemplo, quero ser santo. Por exemplo, quero casar. Por exemplo, vou entender certas realidades cognitivas. Vou virar um intelectual. Todo mundo tem uma certa inclinação de dentro. Essa inclinação ela vem sempre misturada. Tem sempre aí dentro um elemento que é divino, ou seja, um elemento do chamado de Deus,
um elemento das tuas ideias malucas. É sempre assim. Sempre assim. Ah, então como é que eu consigo discernir uma coisa da outra? Ora, você precisa primeiro de um diretor espiritual experiente, o que é raro. Desculpa. Você sabe que Deus não dá asa da cobra, né? Você sabe que eu tenho dois problemas na igreja. Se eu fosse bispo, estava só ferrado, né? Graças a Deus eu não sou. A igreja tem dois problemas hoje. Um é a crise de direção espiritual. Não temos diretores espirituais. É padre querendo virar psicólogo, psicólogo querendo virar padre. É uma tragédia. Tragédia. É raro você encontrar alguém que saiba fazer uma direção espiritual. Raríssimo. E outro grande problema da igreja chama-se secretários paroquiais. São os grandes problemas da igreja. É uma tragédia. Secretários paroquiais são uma lástima. Chega alguém, eu quero batizar meu filho. Só a segunda-feira em abril de 2019. Eu investiria em treinamento de secretaria executiva. Eu virar uma máquina. Pá, chega, a gente acolhe, bota pra Deus sacramento, pá, o diabo. Rapaz, isso é uma máquina. Mas, tudo bem, falta de visão empresarial. Depois tem que eu. Tudo bem. Mas é outro problema. Mas aí a secretária paroquial não tem nada a ver comigo. Agora, a direção espiritual tem. Né? A direção espiritual tem. Né? Então, essa é uma coisa importante. Como é que a gente vai discernir esses dois movimentos de dentro? É sempre difícil fazer isso. É muito difícil mesmo. Tá? Porque você nunca sabe, tem sempre uma coisa, sempre uma sujeira misturada, né? Uma coisa maravilhosa ali dentro. Né? É difícil ver. Então como é que a gente faz? A gente começa olhando nossa circunstância concreta. Porque a circunstância concreta foi Deus quem criou. A realidade é a criação de Deus. Os teus movimentos internos, você nunca vai saber direito o que é chamado. Você está entendendo? E o que é maluquice da tua cabeça. Tá? Então, vamos lá. Segundo exercício do dia. Esse segundo exercício de maturidade do dia. Por 2 meses, aceitar toda a sua realidade sem reclamar. Toda. E a realidade, meu filho, foi Deus quem criou. Esse teu desejo de dormir até 9 da manhã, de comer macarrão de salsicha, de comer torta de limão, era a tua cabeça. Essa ideia de que o ônibus não passou, eu estou atrasado, isso é coisa tua que é desorganizada. Você está entendendo? O sapato não cabe porque eu estou com uma unha encravada. É porque você é podre, não cuida da unha. Para de reclamar, para de reclamar, para de reclamar, para de reclamar. Vamos fazer isso? Quem vai fazer isso? Para de reclamar que não vai fazer, que é difícil. Já tem gente reclamando aí. Quando a gente se decide a não reclamar, não é que a gente está fingindo que a realidade é. Ninguém está falando isso, não. É simplesmente está fazendo um exercício de humildade, de aceitação. A gente se inscreve na realidade da vida. Na realidade da vida. A gente passa a aceitar maravilhosamente os desígnios. A gente tira aquele elemento de sujeira da nossa inclinação perversa, da inclinação que vem do pecado original, da nossa falta de jeito, do nosso mau caráter. É isso que a gente faz. Esse exercício tem um poder verdadeiramente transformador no caminho da maturidade. Porque ele faz com que a gente entenda que existe uma coisa chamada realidade. Realidade. Ele tira a gente daquele eixo do nosso peito de desejos malucos que levam a gente a sofrimentos absolutamente evitáveis. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando aqui. Né? A maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas insatisfações, elas vêm de loucuras da nossa cabeça. Loucura da nossa cabeça. Se a gente fizesse o exercício de estar instalado na realidade, de assumir a maturidade da vida, a gente não reclamaria, a gente não sofreria, né? Na maior parte das coisas. A gente seria fiel, seria feliz no limite. E estaria, e aqui é o ponto, estaria cada vez mais próximo daquilo que se costuma chamar de vocação. Né? Só uma vida instalada na sua vocação, só uma vida instalada na sua vocação, ela tem os elementos de contágio positivo. São todos catequistas, exceto alguns, são todos catequistas aqui. Né? São todos catequistas aqui. Que tem uma função de transmitir conteúdos intelectuais aos seus catequizandos e
né? Não menos importante, mas também não mais importante, mas ali par e passo, né? Junto, transmitir um certo tônus, um certo modelo, né? Não aquele modelo afetado, como estava, né? Trazendo o modelo da mãozinha apóstolo, não esse modelo, mas o modelo verdadeiro, de tal modo que alguma criança te olhe, ou algum adulto te olhe, e seja impressionado pelo tipo de vida. Esse é o bom odor de Cristo do qual nos fala. O bom odor de Cristo. Esse é o bom odor de Cristo. É uma vida instalada na realidade do verbo. Não do teu verbo com V minúsculo, mas do verbo com V maiúsculo. Aquele que toda a realidade canta. Né? Céus e terras cantam. Né? Entendemos? Né? Toda a realidade canta as glórias do Senhor. Quando a gente se instala nessa realidade, a gente começa a comungar desse verbo. De algum modo, a gente passa a transmitir esse bom odor do Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o conceito de autoridade. Ele vem aqui, o terceiro movimento da nossa conversa de hoje, que é a conversa sobre a autoridade. Um catequista, um pai, um formador, alguém que tenha pessoas que dependem da gente, a gente precisa ter autoridade. A autoridade, ela não é conquistada através de gritos. A autoridade, ela não é conquistada através de força física. Isso é autoritarismo. Às vezes é necessário, tá? É absolutamente necessário às vezes. Raramente, mas às vezes é necessário. Deixar um grito, dar um tapa, né? Botar no eixo. Raramente. Se o autoritarismo é um expediente pedagógico, um expediente educativo habitual, a gente não vai conseguir formar ninguém. A gente vai formar soldadinhos. Tá? Soldadinho. Que não é a intenção. Né? O soldado tem uma função extrínseca, externa, mas ele não tem uma transformação interior. E o cristianismo é sobre transformação interior, e não apenas sobre manifestações externas. Tá? Uma ideia militarista dentro do cristianismo é a coisa mais desconectada possível. O cristianismo é uma transformação do coração e não da marcha. Tá? Por isso a gente tem santos de todas as cores. Né? Todas as cores, de todos os tipos. Não existe um padrão. Existe um único padrão, que é o coração, que vai se identificando, né, cada vez mais com o coração do Cristo. Mas a manifestação externa, cada um tem um jeito. Né? Uns são doces, como Santa Teresinha, outros são rudes, como São Padre Pio, outros são fantásticos, como São Padre Pio, outros são absolutamente ordinários. Né? Cada um de um jeito. Não é isso? Agora veja só que coisa extraordinária. A gente começa então a caminhar nesse caminho. A gente começa a pensar nesse domínio disso que a gente chama de autoridade. O que é a autoridade? Que a gente precisa ter para os nossos catequizandos. A autoridade e aqui é importante esse conceito, a autoridade é uma capacidade que a gente tem de criar um ambiente no qual eles se movam e queiram se mover e melhorem quando eles se movem. Isso é autoridade. A autoridade não é gritar com os outros. A autoridade é o seguinte: você é de tal modo que quando você aparece, eles começam a pensar melhor, eles agem melhor, eles gostam de estar ali, entende? Eles olham para você e, por um ato de loucura, né, eles querem ser igual a você. Isso é autoridade. Essa é a autoridade que os pais precisam ter com seus filhos. Né? Não precisa ficar rolando no chão, brincando igual um palhaço, não é isso. Você não é uma criancinha igual a ele, para que exatamente isso? Você vai fazer pai, não precisa disso, autoridade do filho. Ficar só gritando também não é o caso, você vai criar ali uma estrutura militar no teu filho. Mas a transformação do coração de uma pessoa que a gente está em contato, ela começa de fato a aparecer quando a gente fez o voto de estar instalado na realidade. E porque a gente está instalado na realidade, o verbo aparece através das nossas ações. Isso parece poético, e é poético, mas isso é absolutamente concreto. E tem efeitos. Tá? E para que a gente consiga exercitar isso, é necessário que a gente ponha em curso, em marcha, as três tecnologias da religião. Quais são as três tecnologias da religião? É fogo, né, cara? Jejum, esmola e oração, ponto. Isso é religião. Jejum, esmola e oração. Tá ou não? Então, veja bem, eu sou
só vim aqui falar coisas óbvias para vocês, tá? Não vou tirar nenhum coelho da cartola, só sobre coisas óbvias. Óbvias e esquecidas. Né? Óbvias e esquecidas. Tá? Uma parte da maturidade vem por isso que a gente está falando, né? Esse nosso confronto com a fronteira final, o exercício de não reclamar, e o exercício diário das 3 tecnologias espirituais: jejum, esmola e oração. A gente não consegue entrar num caminho verdadeiro de maturidade, que é o tema da palestra, sem o exercício constante nessas 3 tecnologias espirituais. Como a gente vai ser bom catequista, como a gente vai ser bom pai, como a gente vai ser bom cristão, como a gente vai ser humano, se a gente não se exercita nessas 3 tecnologias. Tá? Veja só que coisa. Sem esmola, né? Jejum, esmola e oração. Sem esmola, sem a prática constante da esmola, a gente não caminha na maturidade. Por quê? Porque a gente fica, veja bem, porque a gente fica julgando os outros. Olha só que coisa interessante. O que é o exercício da esmola no caminho da maturidade e na prática de religião? O que é a esmola? A esmola é o seguinte: tem um mendigo na rua. Você vai pegar e vai dar dinheiro para o mendigo. Ah, então ele vai comprar cachaça, vai comprar pinga. Quem não pensa isso? Vocês me perdoem aqui a palavra que eu vou falar. Caguei pro pensamento de vocês. Isso é esmola. Isso é o que o Cristo fala. Você vai dar um negócio porque você não vai julgar a intenção dele. Você está entendendo ou não? Olha só que coisa extraordinária. Nosso Senhor Deus dá a graça para a gente todo santo dia. E a gente usa pior do que se fosse para comprar pinga. A gente deixa cair no ralo. E Ele continua dando generosamente para a gente. É ou não é? Não é isso? Quem é a gente para julgar a intenção do mendigo? E você não sabe se ele vai comprar pinga ou não. Você não sabe. Tá? Então a esmola, o que a esmola faz? Quando a gente dá a esmola, o que a gente vai no caminho da maturidade? Quando a gente dá a esmola, a gente faz aquela passagem que vocês já ouviram falar, do Eros para o Ágape. O que é o amor erótico? O que é o amor erótico? O amor erótico, o amor do Eros, é aquela inclinação que a gente tem diante das coisas belas e apetecíveis. Isso é o Eros. Então, quando tem uma torta de limão aqui na frente, eu me derramo sobre essa torta de limão e como essa torta de limão, movido por um tipo de amor erótico, é gostoso, é bom, é cheiroso, não é? Quando a gente está ali se apaixonando, né, pelo nosso marido, pela nossa esposa, existe um elemento erótico que envolve, é sim, é normal que seja, tudo bem. Tá? Por quê? Porque você gosta da pele, você gosta do olho, você gosta da conversa, a vozinha entra no teu ouvido, aquilo faz pastinha, é bom estar ali. Isso é o Eros. Isso é o Eros. O que é o Ágape? O que é o Ágape? O Ágape acontece quando você fura a percepção sensível. Quando você começa a mirar em algo que está mais para cima. Você vê que o outro pode ser um modelo do Cristo. E você ama aquilo. Quando você olha para um mendigo, não há nada de erótico que o atraia. Então não é. Ele dá medo, ele é sujo, ele é fedido, não é isso? Está descabelado, não tem, não é? Não é isso? Ainda assim você pega o teu dinheiro e fala, tô aqui para você. Você está apostando que ele pode sair daquela situação de miséria e ir para um estado superior. Tá ou não? É um movimento análogo ao de Deus com a gente, dando a sua graça para a gente. Tá? A gente vai perdendo um hábito miserável e maldito de julgar tudo nos outros o tempo todo. Com a mesma regra que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Não é isso? Cuidado, hein? Cuidado, é duro. Quando a gente dá esmola, a gente perde esse hábito, a gente vai se purificando desse hábito, do mau juízo. Na simbologia tradicional, a esmola, ela se associa ao elemento fogo. O elemento de fogo. O fogo, o que é o fogo? Quando você pega o pão e faz o pão e põe no forno para ele assar, o fogo, ele tira as impurezas do pão, tira as impurezas da massa, tira o resto de água, tira o resto de grão e deixa numa forma final. Isso é o que a esmola faz com a nossa alma quando a gente dá a esmola. A gente vai amadurecendo. Então, sem esmola, não é possível amadurecer. Tá ou não? No caminho cristão. Beleza? O jejum. Mesma coisa. O jejum, ele tira as ilusões dessa vida. Ele tira as ilusões dessa vida. Né? Quando a gente jejua, a gente entende que, olha, dói, mas eu continuo aqui. Não dá para ficar o tempo todo pensando em comida.
Entende ou não? É um ato paradoxal. Porque o jejum, em algum momento, quando você faz jejum de verdade, você só pensa em comer. Né? Quem já jejuou de verdade? Eu quero que levante a mão. Naquele jejum de verdade, sabe que em algum momento, meu amigo, só dói tua barriga, você não consegue fazer mais nada. Você não consegue fazer mais nada. Jejum mesmo é assim. E aí você, uma hora, cai na real e fala, que ridículo. Né? Que ridículo. Tem? O jejum, olha só que interessante, o jejum, ele tem a função de te mostrar que as realidades deste mundo passam e não são capazes de te saciar. É isso que o jejum faz. Tá? Então você amadurece por quê? Porque você começa a ficar mais atento, o teu olho começa a ir para cima através do jejum. Tá ou não, que eu estou dizendo aqui? Tá? Na simbologia tradicional também, o jejum, ele se associa ao elemento água. A água. O que a água faz quando você tem a massa do pão? Você tem a farinha. Você joga farinha, você joga água na farinha, né? Fazer o pão, não é assim? O pão ácido não tem fermento. Você joga água na farinha e todos aqueles grãos dispersos, as nossas paixões, eles se reúnem numa massa só que você consegue manipular. É isso que o jejum faz com a nossa alma. Ele reúne as paixões dispersas numa única coisa, fome. E você consegue dominar aquilo, entender que os bens desse mundo não conseguem te saciar. Você amadurece também, porque você começa a olhar para si e falar, olha, existem bens superiores, que eu não posso me perder aqui embaixo. Tá ou não? Tá? E a oração, no final das contas, que diabo faz com a nossa alma? Olha, é porque vai fazer diabo com a nossa alma, né? Porque esse aqui é uma outra tragédia espiritual do nosso tempo é entrar na vida religiosa pela oração e pela prece, prescindindo das outras duas tecnologias espirituais. Tá? Oração sem esmola e jejum tem uma eficácia muito limitada no nosso espírito. Muito limitada no nosso espírito. É ou não é? Quantas pessoas aqui, né, não veem que estão há 10 anos, né, rezando texto todo dia de manhã na paróquia e assim, cara, continuo fofoqueira, continuo, né, só. Fico triste quando não me dão uma patena para ajudar o padre a segurar ali. Porra, sério isso? Né? Aquela invejinha, aquela coisinha, né? Assim, aí não, aquela outra acabou de chegar e já está segurando a patena na comunhão. Eu tô aqui, meu Deus do céu, que mesquinharia. E reza todo dia, todo mundo que não reza, não reza. Pior que reza, todo dia mesmo. Acorda, reza. Agora é comentinho e fala, né? Jejum não, o médico não deixa eu fazer. Nem com o médico. É um drama, olha só. Oração é arte, é palavra, é verbo, é conversa, é diálogo. É diálogo. Escuta aqui. Né? Na simbologia tradicional, a oração tem a ver com o ar. Agora veja, no processo de confecção do pão, o ar não é a primeira coisa que entra. Quando você pega o trigo no campo, você tem que moer o trigo, não é isso? Você põe pedra, você moe pedra com pedra. Não é assim que faz? Quem já fez pão? Eu já fiz pão. Pega o trigo, moe, vai para a moenda. Você pega aquele trigo, joga para dentro do moinho e passa pedra com pedra. Vira farinha. Não é isso? Aquela farinha, você joga água ali dentro da farinha, né? E aí você tem uma massa. E aí depois você vai arejar aquela massa. Você vai sovar. Quem tem que saber fazer pão? Você pega aquela massa e você dobra a massa. Você vai sovar a massa. Você põe ar ali dentro. Tá? E depois você põe no fogo para assar a massa. Tá? Jejum, esmola e oração. O que é a pedra aí que você falou? A pedra é a prática das virtudes. Tá? É o elemento rígido. Então esse é o processo, essas são as tecnologias espirituais. O problema é que a pessoa pega o trigo e quer soprar em cima do trigo. Né? Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, quer fazer oração sem ter prática de virtude, sem fazer jejum e sem ter a pretensão de fazer a esmola. Está entendendo ou não, quer dizer? É extraordinário isso. Hoje, o grande símbolo que a gente associa com a religião é a oração. Ah, vou orar em língua, vou fazer o diabo for, né? Vou ficar rezando. Só que a pessoa continua. Lamentavelmente, vocês me desculpam aqui, temos poucas pessoas aqui, não temos nem 1000 pessoas aqui hoje. Né? Eu vou falar aqui em segredo com vocês, mas hoje não aposta. Eu não é. Fazendo coisa. Vocês me desculpam, não conheço a história de cada um de vocês, mas eu conheço muitas histórias. Na coisa minha, para começar. Né? Para começar com essa minha. Então veja, isso é um dos efeitos, a gente entrar na prática da religião só fazendo oração. A gente não amadurece,
caminho da maturidade do qual a gente fala aqui na proposta do tema de hoje é esse. Se a gente entra na religião só fazendo oração, a gente não vai amadurecer na fé, a gente não amadurece na religião. Tá? Porque é como se a gente pegasse o trigo, você entende esse movimento? A gente pega o trigo e vai soprando nele. O que é o trigo? O trigo é a graça santificante. O trigo está abundantemente disponível. Deus dá para a gente trigo sempre. A gente tem o trigo sempre. O grão de trigo é disponível. Através dos sacramentos, dos sacramentais, né, dos atos de culto, da liturgia, a gente recolhe esse trigo. O trigo chove sobre a gente todo santo dia. A gente tem que pegar esse trigo, levar para dentro da moenda a prática das virtudes, da constância, da obediência, de não reclamar. Tá? A gente vai pegar esse trigo e vai moer esse trigo. E vai ter a farinha dispersa, a farinha fina. A gente vai jogar água nessa farinha, que é o jejum. A gente vai dobrar essa farinha, oração, aí sim. Oração. E vai botar para assar, esmola. Quando a gente faz esse processo da confecção, a gente tem o pão, que tem ali todos os elementos, e todo o cosmos está dentro desse pão. E, curiosamente é o pão que o sacerdote eleva, né? E no qual desce o Espírito Santo na epiclese e se é transubstanciado no corpo de Cristo. Tá? Ali está toda a simbólica da história do amadurecimento da salvação da nossa alma, através da prática da religião. Tá ou não que eu estou dizendo aqui? Quando o sacerdote eleva o pão, a gente pode olhar e falar assim, aqui está tudo. Está tudo. Estão os 4 elementos, né, do qual a filosofia tradicional, a filosofia clássica, né, Aristóteles, a filosofia grega, o próprio tomismo reconheciam os 4 elementos como a totalidade do mundo, como a totalidade do cosmos, né? Terra, fogo, ar e água, né? Capitão Planeta. Reconheciam a totalidade do universo, está tudo lá. Está tudo lá. Está lá também toda a história da nossa prática religiosa. Está tudo lá. Virtude, oração, jejum, esmola. Tá ou não? Ah, então, e as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Isso é outra história. Tá? A gente está falando aqui da maturidade humana. Da maturidade humana. A fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais. Deus dá também. Isso vem fruto do batismo. Se você não tem a base humana para que isso possa florescer, isso não vai florescer. Apesar de estar dado. Você está entendendo ou não, quero dizer? Então, vamos lá, pessoal. Vamos organizar o pensamento aqui. É uma perversão também. A gente entra na religião e fala, tem que ter fé e tem que fazer oração. Beleza, não está errado não. Mas tem que ter fé e tem que fazer oração sem fazer essa outra prática chata de fazer pão. Fazer pão é chato. Bom é beber vinho. Né? Toma um vinhozinho aqui. Alguém vai te deixar feliz, alegre, vai falar, vai até dançar. Né? O pessoal quer entrar na religião e quer bebendo vinho. Quer bebendo vinho. Não vai funcionar, você vai ficar bêbado. Vai beber vinho de barriga vazia, sem comer pão, sem ter feito pão. Vê o que acontece? Você tem pão alcoólico. Né? As pessoas querem pegar o elemento do vinho e colocar direto. Isso é imaturidade. Quem não sabe beber é adolescente. Adolescente é imaturo. Quando você quer entrar na religião pelo vinho, você vai ficar bêbado. E vai ficar nu na praia igual Moé. Isso vai acontecer. Você não amadurece. Vai ter que ter os filhos e cobrir suas vergonhas. Tá? Então já estou prevenindo. Vamos fazer pão antes de querer entrar no caminho da imaturidade. Né? Querer revelações. O que o vinho faz? O vinho revela. Se eu te der vinho aqui, você começa a contar, aí, meu marido, não sei o que. Começa a revelar tudo. É o que o pessoal quer. É beber vinho, pô. Eu vou te falar. Religião é chato. Religião é chato. Mas é o único caminho. Tem que fazer pão antes de beber vinho. Né? Excelente a revelação. Vinho é doce, uva é doce. Né? É mais gostoso. Fazer pão dá trabalho. Mas isso a gente tem que fazer, se a gente quiser amadurecer. É o que a gente falou, a palestra é o caminho da maturidade. Quando você fala assim, aí, eu estou fazendo pão tem 10 anos já, faço pão pra caramba, jejum de uma oração de tudo, porra, tenho pão aqui para dar. Aí beleza, vamos começar a tomar vinho agora. Mas tem que fazer por 10 anos, você tem que ser um padeiro. Você tem que saber fazer pão para poder alimentar teus filhos, para poder alimentar os teus catequizandos, para poder alimentar a tua comunidade paroquial. E se você não sabe fazer pão, não atrapalha quem sabe fazer. Não atrapalha quem sabe fazer. Tem sempre alguém na nossa comunidade que sustenta a nossa comunidade, que é o padeiro da comunidade. Tem sempre alguém. E aí vem sempre os penteiros que não sabem fazer nada e tem que atrapalhar eles. Aí tem que ajudar quem sabe fazer pão. A fazer, deixa quieto, a gente come migalhas. O Cristo falou, tudo bem, você pode comer migalhinha, já tá bom, já tá melhor do que não. Lembra dela? Que chegou para comer as migalhas no pé da mesa?
Nosso Senhor deixou, pô, tá bonito isso aqui. É assim mesmo, coma migalha. Você vai se nutrir, daqui a pouco você até aprende, tá um pouco mais nutrido, e você daqui a pouco até pode virar aprendiz de padeiro e virar padeiro daqui a pouco. E de repente até eu te puxo para dentro da adega, para você poder tomar um vinho comigo, um vinho novo. Né? Esse é o caminho, esse é o itinerário da maturidade. Então a gente não pode inverter as coisas. Querer fé, querer esperança, sem prática da virtude. A prática da virtude é ordinária, pô. Não reclamar. Não reclamar. Não reclamar, você tem que ter fortaleza, paciência, tem que ter justiça, não é isso? E temperança. São as 4 virtudes. São as 4 virtudes. São as 4 virtudes básicas, cardinais. Né? Quando você não reclama, você é forte, você é justo, porque, o que eu reclamaria? Eu estou recebendo mais do que eu mereço, pô. Né? Então não reclamar, por isso que eu vou ter lá como nosso segundo exercício. Não reclamar é fundamental. Porque quando a gente não reclama, num lance só, pá, a gente começa a treinar todas as virtudes. Todas. A gente aceita a realidade, a gente melhora. Tá entendendo? A gente começa a moer o trigo. Tá? Esse é o primeiro movimento da maturidade espiritual. E misteriosamente, quando a gente começa a fazer pão, quando a gente começa a fazer pão, a gente vai irradiando esse bom odor de Cristo. Estranhamente isso acontece. É um negócio estranho. Né? As pessoas começam, eu conheço pessoas que sabem fazer pão. Você chega perto dessas pessoas e fala, eu estou alimentado mesmo. Melhorou. Melhorou. Só não precisa fazer sermão. Outra coisa que a gente tem que entender sobre a autoridade. Vocês podem pensar o seguinte: aquelas pessoas que mais exerceram autoridade, mais tiveram influência sobre vocês, certamente falaram muito pouco. Elas foram alguém. Vocês olharam e falaram, eu queria ser assim também. Ou vocês olharam eles fazendo alguma coisa, puta, eu queria fazer assim também. Não é assim. Não é? Não é. Não é o bicho assim, senta aqui que eu vou te contar como a vida funciona. Em geral não é assim. Essas pessoas não têm muita autoridade sobre a gente. Né? Não tem mesmo. A autoridade ela vem de um modo mais natural. Perguntas, levanta a mão. Coragem, Marcos. Não dá beata e paura. Mas aí é propaganda. Eu atendo no Rio. De Janeiro. Meu escritório na praia. Como lidar com pessoas que têm um coração tão duro que não param para escutar o que você tem a falar? Certamente você está pensando em alguém concreto. Não é isso? Com certeza. Essa é uma coisa impressionante, olha só. A esclerocardia é o nome técnico teológico de coração duro. Tá? Coração duro. Esclerocardia, coração duro. O coração duro, ele é uma realidade descrita, inclusive. Né? Lembra? Inclusive naquela passagem, quando Moisés vai passar, Deus deixou duro o coração do faraó. Lembra disso? Dessa passagem? Né? E dali tem uma série de textos que vão revelando para a gente a natureza do coração duro. Qual que é o antídoto para o coração duro? Qual que é o antídoto para o coração duro? Teologicamente falando, o antídoto para o coração duro, asceticamente, misticamente falando, é um só que é muito estranho. É um antídoto sobrenatural. Através da comunhão dos santos, a gente consegue tocar no coração de qualquer um. Tá? Existe uma comunicação, existe uma unidade entre os cristãos que é transcendente. Isso significa dizer o seguinte: uma infidelidade tua aqui em Teresópolis me afeta lá no Rio de Janeiro. Cada vez que um membro do corpo de Cristo é fraco, enfraquece todo o corpo. Isso não sei quem fala, é o apóstolo Paulo. Não é isso? Do mesmo modo, uma fidelidade nossa fortalece o corpo de Cristo. Tá? E a gente pode direcionar, né? A gente pode direcionar as realidades transcendentes ao coração daquele sujeito que sofre da esclerocardia. Tá? É exatamente assim. Você que é frustrante, a gente é humano e a gente gosta de coisas práticas. A gente gosta de chato para piporta. É assim que a gente gosta no mundo, né? Mas coração duro é amolecido através de direcionamento de méritos sobrenaturais. A saber, confissões bem feitas, né? Cada vez que a gente honra o sacramento, a gente não profana o sacramento. O que é profanar o sacramento?
A gente vai, né? Olha só, tem as profanações bizarras, né? Deus nos perdoe, mas chegar num isso existe, miseravelmente, né? As missas negras pegam a hóstia e vão fazer missa negra com hóstia consagrada, né? Profanam a hóstia, são profanações bizarras, né? Mas outras formas de profanar sacramentos é aproximar-se indignamente deles, né? Então chegar para uma confissão, não contar tudo, né? Ou fazer uma confissão de qualquer jeito, né? É uma forma, é uma profanação menor, né? Mas é também. Então cada vez que você honra um sacramento, procura um sacramento de modo honrado, de modo digno, você soma méritos. E você pode direcionar isso ao amolecimento de um coração. É literalmente assim. Você está de coque, hein? É literalmente assim. Depois eu falo assim. Você amolece o coração das pessoas. Tá? Literalmente. Tá bom? Então assim, confissões perfeitas, procure confissão. Não é confessar o pecado do outro, você quer amolecer o coração, tá entendendo? Eles são mestres, eu não sou pai, mas eu sei que eu atendo também. Eles ficam querendo confessar o pecado dos outros, confessar o teu pecado. Quando você confessa o teu pecado, você está honrando um sacramento. Quando você comunga dignamente e oferece os méritos daquela comunhão, você toca o coração do outro é transformado também. Tá? Esse é o movimento. A nossa fé, a nossa esperança, ela não está nas coisas desse mundo só. Né? E é óbvio que do outro lado, articulando as duas realidades, você também, você é uma pessoa melhor, você não reclama, você vai ter um efeito humano sobre essa pessoa de coração duro. Mas isso aí seja fácil, é evidente. Pessoas que dizem que não acreditam em nada. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Algumas pessoas que dizem que não acreditam em nada, elas têm uma coisa chamada religião de Adão. É isso que elas têm. Todo mundo tem religião. Todo mundo acredita. Estar vivo é acreditar em alguma coisa. É acreditar no minuto seguinte. É acreditar em uma coisa chamada... Eu sei que é difícil que eu vou falar agora, mas presta atenção que dá para entender. Viver nesse mundo, para a gente viver nesse mundo, a gente precisa acreditar em uma coisa, chamada princípio da identidade, ou seja, as coisas são o que são. E o ser é divino. Então, para começar, se a pessoa está viva, acorda e se move, ela tem ali o elemento para a crença. Ponto. Não serve só para a gente não desanimar. Para a gente não desanimar. Tá? Quando alguém levanta e vive, ele está fazendo uma aposta básica. Né? A aposta é a seguinte: qual é a aposta? Que as coisas continuam sendo o que são. As coisas continuam sendo o que são. Isso já é suficiente para que a gente possa começar a trabalhar uma crença superior no sujeito. Tá? Então a primeira coisa é a gente não desanimar. Tá? A gente não desanimar. Quando alguém fala assim, não acredito em nada, mentira, ele não sabe. Ele simplesmente ainda não tem a prática da religião, mas ele tem a crença, é necessário ter crença. Isso é ontológico, é estrutural. Tá? O ser humano ele tem que acreditar para viver. Isso é necessário que seja assim. Então o que a gente faz então? A gente aproximar essa pessoa das verdades superiores, a gente não apurrinha o outro. Isso é uma coisa fundamental. Né? Cada vez que a gente apurrinha o outro, a gente o fecha uma coisa chamada implicância. Isso é uma coisa que é bom a gente saber também. O ateu, ele não é um sujeito sem fé, ele é um sujeito maximamente implicante. É isso que é o ateu. Todos os ateus são assim. Ele está implicando com as evidências do mundo. O mundo, ele canta uma realidade mística que a gente não tem como negar. Estar vivo é um milagre. A gente se encontrar aqui é um milagre. Fora os milagres maiores, que toda hora aparecem. Né? Então, isso a gente tem que ter na cabeça. O ateu, ele é um implicante máximo. Todos nós temos uma implicância também. Todos nós temos um movimento de gnóstico dentro da gente. Todos. Tá? O que a gente faz então? A gente tenta não atrapalhar o processo do ateu. Aí a gente vai ali e fica, vamos fazer imposição de mãos, o ateu fica mais implicante. Ele não suporta aquilo, ele fica puto contigo. Literalmente isso que ele fica. Né? Então, dar o recuo, tratá-lo bem, né? E deixar essa realidade natural penetrar o coração dele. É o grande caminho. E, do mesmo jeito que a gente estava conversando ali, né? Direcionar ele a carga, né? A carga da transcendência, através dos sacramentos. A gente honra os sacramentos e direciona a carga. É assim que funciona. A gente consegue, né, gente? A Espírito Santo converte, em primeiro lugar. A gente consegue não atrapalhar quando a gente faz assim também. Tá? É claro que é muito bom ter uma fórmula, que o manual da conversão do ateu, o manual da conversão do evangélico, o manual da conversão do judeu, não tem esse negócio, né? Não tem mesmo. Né? Como é que é? A própria apologética, que é uma das disciplinas teológicas que explica, né, o argumento, né? O argumento de convencimento para os que têm, para os cristãos, para os não cristãos que têm fé, para aqueles que são de outra religião, para os que nem fé têm. Tem todo um texto, tem toda uma temática sobre isso.
Né? Tem um monte de texto sobre isso. Como é que eu argumento com ateu mesmo, bato cruz? Como é que eu argumento com o evangelho? Nada disso funciona. Nada disso funciona. Né? Funciona não apurrinhar, rezar, se mortificar, direcionar mortificação para ele. O que é mortificação? É a oração dos sentidos. Né? Direcionar um jejum para essa pessoa, direcionar um banho frio para essa pessoa, direcionar um café sem açúcar para essa pessoa. Unir o teu sofrimento ao sofrimento do Cristo na cruz. E completar na tua carne aquele sofrimento que falta ao Cristo. Isso é São Paulo Apóstolo que fala também, não sou eu que estou inventando. Né? Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai perfeccionando a nossa história de salvação, e a gente vai dando para os outros os méritos também. Para que ele possa, né, ser tocado, para que o coração amoleça e para que ele possa deixar de ser implicante. Beleza? Mas jamais acreditar nessa frase da pessoa que não acredita em nada. Tá? A gente não pode ser descrente nesse sentido. Entende? A pergunta é como é que a gente combate o desânimo no caminho da maturidade? Pô, tem várias respostas para isso. A primeira é tomar vergonha na cara e pronto. Olha só que coisa aí. Você já acordou. Pô, tu vai acordar e ficar desanimado, acorda e vai pra vida. É uma decisão. Tem coisas que a gente precisa querer. É querer. Querer. Tá? Veja bem, né? Veja bem. Porque a gente tem que querer. Aí você fala assim, então a vontade tem que estar funcionando. É isso aí. A vontade tem que estar funcionando. Aí é a resposta educada que eu vou te dar agora. E para fazer a vontade funcionar, olha só, a vontade, presta atenção, a vontade é uma faculdade humana que não tem cabelo. A gente não consegue pegar a vontade e botar onde a gente quer. Não tem cabelo. A vontade é uma faculdade humana, é uma força humana que cresce na medida em que cresce a ordenação da nossa sensibilidade, a ordenação da nossa razão, os apetites e a inteligência. Tá? Assim que a gente fortalece a vontade. Eu sei que eu falei grego agora. Mas, depois perguntei para vocês que ele vai explicar melhor. Mas a vontade, ela cresce na medida em que a gente consegue controlar as outras faculdades humanas. Tá? Então a gente ordena os nossos sentidos, ou seja, a gente não está disperso com música, não está disperso com sensualidade, não está disperso com muitos confortos humanos. O que a gente está fazendo? A gente está ordenando a sensibilidade. É uma faculdade humana. Tá? Quando a gente usa a razão, ou seja, quando a gente está atento à realidade do mundo, tá? A gente vai ordenando a razão. Quando a gente põe em ordem as faculdades, a inteligência, a razão, os apetites e a sensibilidade, a vontade começa a despontar como uma luz que ilumina todas as nossas ações. E aí o desânimo começa a ir embora. Tá? Então é um duplo caminho. A gente, por um lado, vai simplesmente ter que levantar, porque algo de vontade a gente sempre tem. A vontade nunca, jamais apaga completamente. Tá? Mas ela também não está perfeita. Então o que a gente vai fazer? A gente vai treinando as outras faculdades. A gente vai ordenando em primeiro lugar a nossa sensibilidade. Pode ver, naqueles momentos em que a gente está, né, comendo de tudo, entrega a sensualidade, não faz modificação nenhuma, nosso desânimo aumenta, né? Nosso ânimo diminui. É sempre assim. Por quê? Porque a gente está apagando a sensibilidade. A gente está desordenando a sensibilidade. A gente não vai nutrir a vontade. Tá ou não? Quando a gente não usa da inteligência, quando a gente não estuda, não usa da inteligência, não está atento ao mundo, a gente também, né, fica com a nossa vontade super fraquinha. Então esse exercício, se não reclamar, o exercício da esmola, do jejum, vão ajudar a fortalecer a tua vontade. Você vai vencer o ânimo. Você vai ter ânimo. Né? Ele vai te despertar de manhã.